Acho que foi. Alguém me avisa se está aparecendo? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Então, eu vou começar aqui, pessoal. Em sociologia, eu vou dividir com a Ana Júlia. E vai ser um pouco diferente de filosofia. Cada semana é uma semana, nas semanas ímpares sou eu, nas semanas pares são a Ana. E vai ser no mesmo esquema de filosofia. A gente vai ministrar as aulas, depois a gente vai enviar para vocês também os slides e as listas de exercício. E no final eu vou resolver algumas questões com vocês no próprio slide. E é isso. A gente vai ter, acho que 10 semanas para sociologia. E eu espero que dê tudo certo. E no final a gente também pode estar fazendo um aulão de revisão, se vocês quiserem. E é isso, no mais, não tem muita coisa, não. E eu vou passar para a aula já. Alguém me fala se tá aparecendo? Deixa eu colocar desde o primeiro slide, né? Tá. Assim? Então tá bom. Peraí. Aqui. Aí, gente, a gente vai falar, bem uma introduçãozinha mesmo do que é a sociologia hoje. Então, o que é a sociologia? A sociologia ela é uma palavra derivada do latim e do grego. Ela deriva dos sócios do latim e do logos do grego e significa o estudo das bases das relações sociais. Ela tem as suas raízes na filosofia e na política, como a gente pode observar com Platão e Aristóteles, que eles fazem reflexões acerca da sociedade e essas coisas. Aí. Ela surgiu através das transformações sociais, tecnológicas e científicas que ocorreram nos séculos XVIII e XIX, tal como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, a Americana e várias outras revoluções que influenciaram muito. E o Iluminismo também influenciou bastante a sociologia no seu início. Ela é vista como uma ciência devido à sua especialização que tomou conta do saber, e o seu objeto de estudo é o ser humano e as suas relações sociais, e como a sociedade se transforma devido aos seres humanos também. A gente tem alguns conceitos básicos para a sociologia, que são os contatos sociais, que é as relações que as pessoas estabelecem entre si. É importante para a sociologia, pois é uma forma de estabelecer um comportamento social aceitável naquele grupo. Existem três tipos, isso mesmo, que são os primários, os contatos sociais primários, que são as relações que envolvem emoções e sentimentos, como amigos e familiares. Temos os contatos secundários. Peraí, gente, que eu tenho que admitir umas pessoas aqui. A gente tem os contatos secundários, que é manter postura e que mantém-se a postura e é sem intimidade, são apenas formais e impessoais. É como se fossem as nossas relações com os colegas de trabalho, com nossos chefes e tudo isso. E a gente tem os contatos sociais intermediários, que misturam o primário e o secundário. É como se fossem, como eu posso explicar? Alguém que não é tão íntimo, mas que você conversa mais, mais ou menos isso. A gente tem os grupos sociais, que são os conjuntos de indivíduos que agem de maneira coordenada. Isto é, eles possuem os mesmos hábitos, pois consideram uns aos outros e tentam manter uma coesão social. A gente tem a linguagem, que é o meio pela qual as pessoas se comunicam, e a partir dela é que podemos nos expressar. A gente tem a interação social, que são as relações onde os indivíduos adquirem conhecimento. Esse conhecimento ajuda a transformar comportamentos, adquire informações e permite a comunicação. A gente tem os processos sociais, que são os meios pelos quais os indivíduos de uma sociedade atuam de forma conjunta. A gente tem os processos sociais associativos, que é a cooperação e a convivência entre os indivíduos sociais, e os processos sociais dissociativos, que é a competição e o conflito entre os seres. A gente tem a definição de multidão, que é um agregado social que não possui organização. Pode haver uma liderança, não há uma divisão entre os membros, ele possui o anonimato, o impulso e as emoções nas suas ações. A gente tem o público,
que é um agregado social espontâneo formado devido a uma comunicação entre os membros, que foi feita por meio de algum meio de comunicação. Tem a integração intencional e atraída pelo mesmo objetivo. É como se a gente estivesse indo num show ver, sei lá quem, algum cantor que vocês gostem. A gente tem a massa, que é um agregado social formado por indivíduos que recebem opiniões através da rádio ou TV e desconhecem uns aos outros. É como se a gente estivesse indo em manifestações e essas coisas. A gente tem uma comunidade, ela é pequena, homogênea e se utiliza das relações pessoais diretas. E a gente tem a sociedade, que ela é ampla, heterogênea e se utiliza das relações formais. Agora a gente vai passar para a introdução da sociologia mesmo, tipo, como ela surgiu. Primeiro, a gente tem que entender que Charles Darwin, sim, aquele biólogo que foi muito importante com seus estudos sobre a seleção natural, ele foi muito importante para a sociologia também, porque alguns de seus estudos foram transplantados para a sociologia. E eles foram transplantados até mesmo por Auguste Comte, que é esse carinha aí. Ele é um filósofo e professor francês, e ele é considerado o pai da sociologia, ou o criador da sociologia. O Comte e a sociologia. A gente tem um contexto histórico que vai criar a sociologia, igual eu falei para vocês, que é o pós-revolução francesa e americana, que tem uma forte influência do iluminismo e do renascentismo, e ela tem um teor liberal e as revoluções industriais também têm uma grande influência sobre o nascimento da sociologia, porque a gente tem uma transformação social. Porque ao invés de ter o servo, de ter a escravidão que tinha com a Idade Média, essas coisas, o mundo passa a ter operariados e os donos da produção, que são os burgueses e os proletariados, certo? E aí a gente tem essa divisão da sociedade, essa nova divisão da sociedade que influencia muito na sociologia. Para o Comte também, a sociologia ela tinha que ser uma ciência tal como as ciências naturais. Então ela tem muita influência das ciências naturais no seu nascimento. E essas influências naturais, das ciências naturais, elas são transcritas como as leis da biologia, da química e da física, que foram transplantadas para a sociologia. O método que o Comte criou foi o positivismo, e o positivismo é considerado a maturidade social do espírito humano também. E ela atribui um valor muito grande para a ciência como forma de conhecimento, igual eu falei para vocês. Ela traduzia leis das ciências naturais para ciências sociais. E com o positivismo também, o Comte buscou definir o objeto e o método de estudo para a sociologia. A gente tem o organicismo e a teoria da lei dos três estados. Comte entendia que a sociedade era um organismo vivo e esse organismo vivo, vou dar um exemplo, é como se a sociedade fosse um corpo humano. E se alguma coisa da sociedade falha, nosso corpo também falha. É tipo isso, é como se alguma repartição social falhasse, a sociedade inteira falha. É como se o nosso rim falhasse e o nosso corpo inteiro falha, porque a gente precisa do rim para filtrar o sangue e tudo mais. Era isso que ele entendia. E a gente tem a teoria da lei dos três estados, que... Eita, começou uns desenhos aqui no slide, gente. Mas ok, eu vou continuar. Tem a teoria da lei dos três estados, que é o estado teológico, que é onde os deuses governavam a sociedade. A gente vê isso muito nas sociedades pré-históricas, onde tinha uma mitologia muito forte. A gente tem a gente tem o estado metafísico, que é onde o homem ele passa a ser um ser pensante, mas ele ainda não consegue comprovar os seus pensamentos. Lembra da aula de sociologia que eu dei para vocês, que o homem ele começou a passar a ser um ser racional com os filósofos pré-socráticos? Então, é esse estado ainda, o estado metafísico. E o estado positivo, que é o estado mais avançado, que o homem ele tem a razão e a ciência para confirmar suas teorias. E seria o estágio, tipo assim, que a sociedade seria suprema, porque ela teria tanto uma evolução tecnológica, social e... Como é que fala? Científica. Aí a gente tem uma definição também para os conflitos sociais que se liga com o organicismo. Quando a gente tem um conflito social dentro da sociedade,
a gente está impedindo o bom funcionamento daquela sociedade. Então, seria o impedimento do bom funcionamento do organismo. Igual eu falei para vocês, se nosso rim está meio ruim, está meio atrapalhado, nosso organismo não funciona direito. Então, é a mesma coisa para a sociologia aqui. Se algum setor da sociedade não funciona direito, então isso impede o bom funcionamento da sociedade no geral. E ele entendia que isso tinha que ser resolvido antes que a sociedade fosse prejudicada. Os ideais do positivismo, eles buscavam um pleno desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Tipo assim, o positivismo é uma corrente sociológica muito preconceituosa, porque ela justificava o colonialismo, as guerras e a escravidão através do determinismo, que veio das teorias de Charles Darwin, que era o mais forte sempre prevalece. Então, eles acreditavam que, tipo assim, as sociedades mais desenvolvidas, elas tinham essa obrigação de levar o desenvolvimento para as outras sociedades. E não quer dizer que as outras sociedades não eram desenvolvidas, mas é isso. E agora a gente tem uma curiosidade. A bandeira do Brasil, ela foi pensada e criada pelos militares que eram positivistas. Então, a nossa bandeira, que foi criada com o advento da República em 1891, por aí, ela foi criada por militares que eram positivistas. Então, o lema da nossa bandeira é um lema positivista, o Ordem e Progresso é um lema positivista. E agora a gente acabou, e eu vou fazer as questões. Gente, como eu tenho certeza que ainda não tem muito tempo, eu vou ler bem rapidinho, e se não der certo de novo, eu vou mandar os slides, depois vocês me falam o que que vocês acertaram, o que que vocês erraram. Vamos lá. O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre os seus principais teóricos, Auguste Comte e Emile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar que a busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto do conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a neutralidade científica. Aprender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o materialismo histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais. E a ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando a compreensão da sociedade, os valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio familiar. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. E é isso aí, gente. Eu vou passar para a próxima. Oi? Vou ter que citar. Ah, mas, ó, se você quiser depois fazer, depois que reler o slide, vai ser bem fácil de responder essa questão. É que essa daqui precisa... Eu vou resolver essa daqui com vocês, então. Se eu só lembrar qual que é a resposta mesmo. Eu acho que essa daqui é a letra D, gente. Eu não tô lembrada se é a letra D ou se é... Ah, não, é isso mesmo. É a letra D. Deixa eu ver aqui. Vou dar a resposta para vocês, gente. Isso mesmo, é a letra D, gente. Agora eu vou explicar para vocês enquanto não acaba aqui. Aqui está falando, ó, que a ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva. Lembra que eu falei para vocês que a sociologia tinha como objeto de estudo as relações humanas e como elas se davam em sociedade, como a sociedade mudava, e é isso. E que Auguste Comte, ele entendia que o positivismo tinha que ser entendido pela razão humana e pelas leis naturais. É isso aí, ele, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento. Lembra que eu falei que
que as ciências sociais tinham que ser entendidas tal qual as ciências naturais, por leis, então regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. É por isso que é AD, gente. Vou ler a 2 aqui enquanto não acaba o tempo. A filosofia da história. Isso mesmo. A filosofia da história. O primeiro tema da filosofia de Auguste Comte foi sistematizado pelo próprio Comte, na célebre Lei dos Três Estados, e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Comte, é correto afirmar que Auguste Comte demonstra que essa lei, de todas as ciências e o espírito humano, desenvolve-se na seguinte ordem em três fases distintas ao longo da história: a positiva, a teológica e a metafísica. Na lei dos três estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. E para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem. Gente, essa daqui tá bem na cara, se vocês prestaram atenção no que eu falei da lei dos três estados. E eu vou esperar vocês pensar um pouquinho, depois eu falo a resposta. Gente, então eu já vou falar a resposta, que dá pra pensar um pouquinho já. Essa daqui é a C, porque, ó, o estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Lembra que eu falei que o estado positivista, ele supera o teleológico, e o teleológico remete aos mitos e essas coisas que eu falei que lembrava antes dos pré-socráticos, que lembrava aquelas sociedades mais pré-históricas, né, que eu falei, que eram as sociedades que acreditavam no mito, nas histórias e tudo mais. Então, ele supera a imaginação. E em relação à argumentação, é uma observação que prevalece sobre a imaginação e a argumentação remete ao estado metafísico, que era onde as pessoas elas tinham o pensamento, mas elas não tinham como provar. E aí a gente buscava as leis universais e imutáveis dos fenômenos observáveis, certo? E essa busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis remete ao quê? Isso mesmo, ao estado positivista, que buscava leis naturais para explicar as ciências sociais. Vamos para a 3 agora, gente. Ui, peraí, gente. Aí. 3 ou 4? 3. O positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte. Sobre essa corrente de pensamento, marque a alternativa correta. O pensamento positivo baseia-se no bom humor e na felicidade, que devem comandar as ações do sujeito social moderno, que busca entender os conflitos que se instauram no mundo pós-revolução industrial. As classes sociais sempre estarão em conflito generalizado entre si, uma vez que o caráter positivo da realidade de uma sempre resultará em resultados negativos para as outras. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio de experimentação e pelo aferimento científico. E o mundo palpável e observável insere-se dentro do conceito de conhecimento negativo, e a jornada espiritual voltada para Deus configura-se como conhecimento positivo. Vou dar alguns segundos para vocês pensarem, pessoal, e depois eu falo qual que é a resposta. Mas essa também tá bem na cara, gente. Então, vou dar a resposta para vocês. É a letra C. E por que que é a letra C, gente? É
descrever o positivismo ali. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio de experimentação e pelo aferimento científico. Lembra que eu falei para vocês de novo? Ele busca as leis das ciências naturais, científica, então. E aí ele transporta para ciências sociais. E ele busca que, tipo, tudo que tenha nas ciências sociais, ele quer que tenha esse aferimento científico e essa experimentação, porque é só através da experiência e da confirmação que se pode ter um conhecimento. E agora 4. Comte acreditava que os problemas sociais e as sociedades em geral deveriam ser estudados com o mesmo rigor científico das demais ciências naturais. A partir dessa premissa, Auguste Comte cunhou o nome sociologia, que seria dado à nova área de estudo que se dedicaria às sociedades. Qual era o objetivo principal da sociologia de Comte? Transformar o meio social fixo e imutável do século XIX de forma a inserir perspectivas relativistas acerca do pensamento humano. Demonstrar que o mundo é um lugar violento e degenerado em que a busca pelo pensamento positivo é impossível. Entender os efeitos do estranhamento cultural entre diferentes indivíduos em sua convivência com suas diferenças culturais e entender as leis que regem o nosso mundo social, ajudando-nos a compreender os processos sociais e dando-nos controle direto sobre os rumos que nossas sociedades tomariam. Vou dar mais um tempinho para vocês e depois eu falo qual que é. Oi? Alguém fez alguma pergunta? Acho que não. Tudo bem, então. Vou falar aqui para vocês, então, gente. Essa é a D, que é entender as leis que regem o nosso mundo social, ajudando-nos a compreender os processos sociais e dando-nos controle direto sobre os rumos que nossas sociedades tomariam. De novo, gente, tudo que vai falar de Comte fala disso, que é as leis naturais transportadas para as ciências sociais. Então, entender as leis que regem o nosso mundo, ajudando-nos a compreender. Então, lembra que eu falei também que ele pega as leis das ciências naturais, transporta para as ciências sociais, porque ele quer compreender o mundo a partir dessas leis. E é isso, gente. Acabou. Agora acabou de vez mesmo. Vou parar de coisar aqui a tela. Gente, eu amei dar aula para vocês, de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu sei que filosofia é bem mais legal do que sociologia, mas com o tempo eu espero que vocês também gostem de sociologia. Porque vai ter umas coisas bem legais em sociologia, principalmente quando a gente estudar os 3 sociólogos mais importantes. Mas, gente, ó. Ai, olha, tem gente que prefere sociologia. Ai, que bom, gente. Fico feliz. Sociologia. É a minha também. favorita, gente. Eu gosto muito de sociologia. Era a minha favorita, sempre gostei mais. Mas eu prefiro tipo, sociologia. Sociologia é bem mais legal. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar sociologia. Eu espero que vocês amem até o final do curso. Mas, ó, eu espero que vocês saiam super bem no Enem. Eu não sei o que cada um vai prestar e eu não sei se tá todo mundo já definido, mas eu espero que todos tenham uma ótima prova, né? E a gente vai ter simulados, tá? Então eu vou preparar umas questões de acordo com isso. Eu também acho que seria maravilhoso se fosse presencial, gente. Eu tô lendo os comentários aqui falando. Mas, ó, vocês vão ter aula de matemática. Já vou avisando que sociologia e filosofia é bem melhor que matemática, tá, gente? Mas se alguém gostar, nada contra, mas é bem melhor. Eu concordo. Tá, ai, obrigada. Ainda Aumentou meu ego. Mas, gente... Eu amei. Se alguém quiser me falar do que vocês vão prestar, pode falar, tá, gente? Eu sou super aberta. Se alguém já tem ideia do que quer prestar ou... direito, nossa, gente. Eu vou de direito também. Nossa, bastante gente. Gente, ó, eu vou ser bem sincera. Não é querendo desanimar ninguém. Nada muito fechado. Eu tenho ideia de ciências sociais. É legal. Eu queria, ó, eu vou ser bem sincera, gente. Quando eu era criança, eu falava que eu queria engenharia ambiental ou direito. Nada a ver com nada, né? Mas eu queria.
Aí Eu. eu falava assim, ó, não, eu vou prestar primeiro para engenharia ambiental e se eu não passar eu vou para direito, gente. Mentira, prestei tudo para direito, porque engenharia ambiental não é comigo. Física, gente, eu não sei nada de Ai, física. também não é comigo, não. Gente, o que que é isso? Pelo amor de... Pra que existe? Entende? Eu fico Acho assim, pra que Eu desnecessário. falo, existe isso? eu falo que se eu não for para direito, eu vou para estético, porque é mais fácil. Toda Não, é estética bem que eu legal, conheço não gente. sabe De muito verdade, qualquer de. curso que vocês for fazer, espero que vocês sejam muito felizes nesse curso. Mas, nossa senhora, gente, ó, já vou avisando pra quem for fazer direito que eu faço. Eu... Não é fácil, tá, gente? Ah, não, é isso. Vocês Não é vão ter mesmo, que ler não. muito, vocês vão ter que. Vocês vão chorar, tá? Eu admito aqui que eu chorei no primeiro semestre de faculdade, porque eu achei que eu não ia dar conta de fazer os trabalhos, mas eu tenho certeza que vocês vão ser super felizes no direito. Espero que bastante gente venha pro direito, tá? E venham pra UENG Bora. para eu conhecer vocês e para eu falar assim: nossa, vocês foram os meus alunos, eu tô muito orgulhosa. Bora, Não, não bora. chora, não, gente. Calma. Mas chora na faculdade. Depois que vocês passar, antes disso, vocês não precisam chorar, porque vai dar tudo certo para vocês, gente. Eu vou acabar a aula para vocês terem um descansinho e se prepararem para matemática, porque matemática é muito chato. Isso porque eu sou filha de professora de matemática, tá, gente? Não deixa ela escutar o que eu tô falando, não. Mas assim, eu vou dar um descanso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que vocês tenham uma boa sorte na prova, em tudo. E se vocês forem prestar outros vestibulares também, me avisa que eu mando mais atividade de outros vestibulares também, tá? E eu vou mandar agora para vocês os slides de sociologia e a lista de exercícios com alguns exercícios que eu marquei, porque a de sociologia é maior. E é isso, gente. Boa noite e eu amei dar aula para vocês. Boa noite, Boa noite, obrigada pela obrigado. aula. Ah, Boa por noite, nada, obrigada. gente. Obrigado.